Olá, sou a professora Jane Reis, sou coordenadora do curso de Pedagogia aqui da Faculdade Boas Novas. Seja bem-vindo a mais uma live especial. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa super especial que depois ele vai poder se apresentar e contar um pouquinho das suas aventuras lá em Portugal. Eu estou falando aqui do professor doutor Hildebrando Rodrigues. Seja bem-vindo, professor. Oi, Jane, é um prazer, o prazer é todo meu. Aqui na Faculdade Boas Novas eu me sinto em casa e vai ser legal contar o que está acontecendo aí. A gente tem muita novidade para contar para todos. Obrigada pela sua participação. E você que está aí, o nosso acadêmico, o nosso professor, coordenadores também, sejam todos bem-vindos a essa live, onde você fica por dentro dos eventos e das programações especiais daqui da Faculdade Boas Novas. Bom, nós estamos há poucos dias, né, professor, Exato. de um grande evento. Nós podemos dizer que é um evento internacional, onde a Faculdade Boas Novas vai levar um grande número de acadêmicos, professores e coordenadores também. Para isso, o professor ele vai conversar conosco. Qual será, professor, esse evento que vai acontecer do dia 19 ao 23 de junho, semana que vem? Ô, Jane, antes de mais nada, eu quero agradecer a forma tão carinhosa que o pessoal aqui da rádio, da TV, Rádio Faculdade Boas Novas, tem me recebido. Eu estava há pouco no programa Boas Novas no Ar e foi um bate-papo incrível. E realmente aqui eu me sinto em casa, eu me sinto a diretora Maria José é uma amiga pessoal, o pastor Ed é um amigo querido. Então, e toda vez que a gente faz alguma coisa que envolve esses eventos, eu não penso duas vezes. Eu vou conversar, vou convidar a Boas Novas, porque a gente sabe que a gente vai ser acolhido. A Mazé, como eu falo com tanto carinho, com a intimidade que eu tenho com ela, e conhece a minha trajetória desde muito jovem. Nós fomos contemporâneos na universidade, desenvolvemos a nossa carreira acadêmica. Então, muito antes da Faculdade Boas Novas existir. Então, a Faculdade Boas Novas tem sido uma parceira. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, mas a gente entende a importância que a Faculdade Boas Novas tem para a sociedade. E quando tem aí algum evento, e ela já não é o primeiro, tá? Eu coordenei antes da pandemia, em 2019, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia lá em Taquatiara, onde eu dou aula, no Instituto de Ciências Exatas. E a Faculdade Boas Novas não só esteve presente, como levou vários acadêmicos. Então já é uma parceria que vem se consolidando. E quando nós idealizamos esse evento, a gente não pensou duas vezes. A Faculdade Boas Novas vem estar com a gente, e é exatamente isso. É uma conferência internacional onde nós estamos trazendo especialistas de vários lugares do mundo. Fruto dessa minha viagem, você falou de Portugal aí, eu tive essa experiência incrível. Isso, conta pra gente aí, aproveitando, desculpa estar lhe interrompendo. Né? Vamos lá. Conta pra gente quem é o professor Hildebrando, um manauara, né? Isso. Que é graduado em estatística. Sou estatístico. E aí, mestre em? Desenvolvimento regional. Eu falava há pouco na rádio que, engraçado, esse evento acaba reproduzindo a minha trajetória, porque eu sou um professor da área de exatos, comecei com 20 anos dando aula de matemática, eu sou estudante de estatística, tive aquela experiência de ainda bem novinho voltar para a escola onde eu tinha sido aluno há algum tempo, isso é muito bacana, ali no Marechal Hermes, ali no Nova Esperança, no Cofasa. Tinha acabado de passar, eu tinha passado para engenharia civil na UTAM, antiga UTAM, e para estatística na UFAM. E na época era o A, né? Universidade do Amazonas. E eu fiz o primeiro ano de engenharia civil e comecei no meio do ano o curso de estatística. E eu gosto mesmo de matemática. E engenharia tem outras coisas lá. Eu não gostava muito, não. Digo, cara, eu vou ser esse negócio aí, eu quero ser estatístico. Aí eu larguei a faculdade de engenharia civil e fiz o curso de estatística, que me abriu portas para começar minha carreira como professor do Estado. E aí começa. Quando eu me formo, as oportunidades de mestrado não eram tão grandes como nós temos hoje em dia. E aí o curso de economia tinha lançado a primeira turma do mestrado de desenvolvimento regional. Eu peguei, vou fazer esse negócio aí, parece bacana. E com meu conhecimento quantitativo, eu comecei a observar fenômenos sociais a partir do ponto de vista matemático. E aí começa o casamento da parte de dados com a parte de políticas públicas, porque o meu mestrado
eu pesquisei o transporte escolar. Sim. Perdão, o transporte escolar foi no doutorado. No mestrado era o transporte fluvial. Olha. Então, assim, eu estava curioso legal. E eu trabalhei sobre os custos de viagem. Então, eu comecei a namorar essa questão mais social. No doutorado, eu volto para a parte mais pesada, a matemática. Eu fiz em Santa Catarina, eu fiz doutorado em engenharia de produção, numa linha chamada logística e transporte, que já tinha um pouco a ver com o que eu tinha abordado. Não era uma... Porque no mestrado em desenvolvimento regional, eu poderia ter tratado de qualquer tema, eu escolhi o transporte. Sim. Mas aí, quando eu fui para o doutorado, acabou casando, que lá era doutorado em engenharia de produção, com uma linha de logística e transporte, então eu já tinha meio que namorado esse tema. E aí eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e me graduei doutor em engenharia de produção. Quando eu tenho agora a chance de ir para o pós-doutorado, essa oportunidade que a universidade nos dá, a Universidade Federal do Amazonas e as universidades públicas, eu voltei para a área de ciências sociais. Aí eu voltei para a minha formação básica, que é estatística, e aí hoje eu pesquiso indicadores educacionais. O meu objeto de pesquisa hoje é educação, não do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista de gestão e de planejamento. Não somente da parte dos indicadores, que são importantes para a gente entender, Jane, é que nem a mãe da gente. Quando a mãe da gente é assim, o que você faz, professor? O que é o negócio da estatística e indicadores educacionais? Pense assim, quando o filho da gente está com algum problema, uma infecção, vem a febre, não é isso? Sim. O que a gente faz? Coloca o termômetro embaixo do braço. Para identificar, né? Na verdade, você vai verificar se a temperatura está alterada. Deu 38, 39 graus, você diz o quê? Tem alguma coisa errada. É isso mesmo. E aí você vai tentar descobrir, dar remédio e assim por diante. Não é diferente na sociedade. A sociedade hoje já dispõe de indicadores que você pode dizer que as coisas... Será que a reprovação está alta? Será que a retenção está alta? Então, como é que está? Será que nossos alunos estão na escola? Como é que está o desempenho? Então, eu trabalho com o termômetro da educação. Então, a gente pega os números e diz assim, esse negócio aqui pode melhorar. E hoje, as minhas pesquisas financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEAM, é indicadores educacionais, que inclusive foi o que eu fui pesquisar lá em Portugal. A minha pesquisa no pós-doutorado foi tentar perceber o dinheiro que a comunidade europeia investiu no país se estava dando resultado do ponto de vista de diminuir a retenção escolar. Então, hoje é isso que eu faço. Eu sou um cientista de dados com formação em estatística que estuda um fenômeno social, no meu caso, educação. O cientista de dados ele faz isso, ele é um especialista em números, em computação, que estuda a sociedade. Um fenômeno qualquer, pode ser na saúde, pode ser no transporte, pode ser em qualquer área assim, voltada. Entendi. No meu caso, o meu objeto de pesquisa é usar computação, usar matemática para entender fenômenos sociais, no meu caso específico, educação. E aí, esse evento nasce tanto da minha trajetória quanto da minha estada em Portugal para fazer pós-doutoramento. Eu estava no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território. Então, é um departamento da área de Ciências Sociais que tem uma forte pegada matemática, inclusive um mestrado em Ciência de Dados para Ciências Sociais. Tu consegue perceber que as coisas começam a se encaixar. E aí a gente propõe a realização desse evento. O meu supervisor, João Marques, que já está voando para cá, já embarcou em Lisboa, está indo para São Paulo, vai chegar na madrugada. Olha, que maravilha. O meu supervisor pós-doutorado está vindo para cá com uma comitiva de Portugal, e é esse grande evento que nós estamos oferecendo para a sociedade amazonense, que é a primeira conferência internacional de políticas públicas e ciência de dados, com apoio de muita gente boa e com... Mas assim, Jane, só para fechar esse... Sim, claro, fica à vontade. Nós estamos fazendo uma festa. Quando a gente faz uma festa, a gente organiza tudo e a gente fica na... Será que o pessoal vem? Então, o nosso friozinho hoje na barriga é assim. Né? É um anfitrião. A gente queria muito que a sociedade desse apoio, vai ser no Vasco Vasco. Então, vamos lá. Vai ser uma experiência incrível. Que bom, olha só. Você que está aí, o nosso acadêmico, a sociedade, a comunidade em geral também, que foi convidada, você está se identificando aqui, o Manauara, né, com esse currículo vasto,
E assim, lá de Santo Agostinho. Lá de Santo Agostinho, nós estávamos nos bastidores aqui conversando. Brincando, né? E assim, é inspirador. Então, assim, pessoas assim como nós, professores, que nos dedicamos, você, professor Hildebrando, é uma pessoa inspiradora. Agora, falando desse evento, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, disse assim, eu já fiz a minha inscrição, né? Porque nós estamos assim divulgando, colocando em todos os nossos grupos, nas nossas mídias sociais, para que todos possam participar. Aí nós vamos conversar mais sobre esse evento que acontece do dia 19 a 23, né, semana que vem. Você se prepare, tá, na sua agenda. Vamos falar sobre o objetivo, Hildebrando, desse evento. E conta para a gente aqui, quem é que pode participar? Porque aqui na Faculdade Boas Novas, nós temos 9 cursos. Né? Nós temos o pessoal aí, acadêmico do direito, e aí, pessoal, do jornalismo, a pedagogia, teologia, enfim. Esses cursos, qual é o objetivo? Eles podem participar, todos eles? Sua pergunta é muito boa, Jane. Quando a gente pensa em matemática, a gente acha que ela é muito descolada do nosso dia a dia. Isso não é verdade. E aí, será que a matemática a gente usa de verdade? E decisão? A gente começa a tomar decisão desde quando a gente acorda, que é se levantar da cama ou não. Depois a gente tem que decidir, escolher a roupa e assim por diante. Tomar decisão, a gente tem que tomar o tempo todo. E que é desde uma coisa simples como a roupa, que pode ser uma coisa muito complicada, dependendo se você vai fazer uma entrevista, para onde você vai. A roupa, o dress code, né? Isso. Você saber se colocar nos lugares é muito importante. Então, coisas como se vestir requer decisões importantes. Há um grande CEO de uma empresa que tem que decidir se ele vai abrir uma nova fábrica, se ele vai aumentar a capacidade, se ele vai fechar, se ele vai demitir. Então, o processo de tomada de decisão é algo que faz parte da nossa vida, desde as mais simples até aquelas que impactam milhares de pessoas. Isso. O nosso governante, quando ele toma a decisão se ele vai abrir uma escola ou se ele vai fazer um centro esportivo, hospital e tudo, tem impactos diretos na vida da gente. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando do processo de tomada de decisão. E no processo de tomar decisão, a experiência é muito importante. A gente nunca vai abrir mão disso. Mas os nossos decisores, eles decidem melhor quando eles estão subsidiados de evidências. E aí, a estatística e os dados, eles vêm nessa direção. Ele vai ajudar um gestor, como a da Faculdade Boas Novas, a tomar a decisão, como é que estão as matrículas, como é que está evasão, e essas coisas todas que você pode montar estratégias dependendo desses números. Desde uma faculdade particular até o nosso presidente. O nosso presidente está ali tendo que tomar decisões baseadas em evidências. Então, a ciência de dados ela veio, e o que é a ciência de dados? É um conceito recente que veio como resultado da combinação de 3 grandes áreas. A matemática e estatística. Então, um cientista de dados ele precisa entender um pouco de matemática e estatística, ele precisa entender um pouco de programação, ele aplica isso numa área do conhecimento, no meu caso, educação, mas pode ser qualquer uma. Então, é um profissional altamente desejado no mercado e com alta empregabilidade. Então, é isso que nós estamos oferecendo. É uma reflexão, uma semana de imersão, numa grande reflexão sobre esse momento. Tanto é que no primeiro dia nós vamos falar sobre políticas públicas. O cara assim, você falou quem pode participar. Como que um evento que tem o nome dados, uma pessoa do direito não vai participar? Se o tema é políticas públicas. Então, assim, qualquer pessoa pode participar. O segundo dia, o foco, desenvolvimento regional. Mas a questão é como trabalhar políticas públicas utilizando a ciência de dados. Como pensar o desenvolvimento regional utilizando dados. E aí o terceiro dia é o dia mais duro, o pessoal da matemática. Aí nós vamos falar sobre ciência de dados pura e simples. E é tão incrível essa área do conhecimento que você vai ter gente do esporte lá falando sobre. Imagina como
Não sei se você sabe, tem alguns filmes, por exemplo, O Homem que Mudou o Jogo, que é, inclusive com o Brad Pitt, né? Se não estiver interessado no tema, assiste pelo ator, né? O Homem que Mudou o Jogo é uma história de um técnico de beisebol, eu acho que não é beisebol, de futebol americano, que ele cria um time vencedor baseado em estatística. Os grandes atletas de ponta, eles estão em busca do último segundo. Então, assim, eles trabalham com os dados para melhorar a performance. Nós vamos ter lá direito. Olha que maravilha. Você acha que o direito pode usar estatística e ciência de dados? Pois nós vamos ter uma sessão incrível. Olha, inclusive agora que eu lembrei, eu vou ser o moderador dessa sessão. Olha que maravilha. Nós estamos recebendo o pessoal da Associação Brasileira de Jurimetria, que é um doutor em estatística, mas onde ele vai mostrar como se usa a ciência de dados e como estão usando ciência de dados no processo criminal, na área da coisa. Então, uma coisa que eu sempre pensei que não existia era o pessoal do direito imaginar que poderia usar estatística. E nós vamos ter uma sessão, na verdade vai ser, o que é legal, vai ser uma mesa redonda. E as mesas redondas vão ser isso assim. O Júlio, eu não lembro, acho que o Ricardo, que são da Associação Brasileira de Jurimetria, e vamos ter a Bia Mills, que ela aplica ciência de dados na área ambiental. Olha a riqueza do evento. Na mesma sessão, na mesma mesa redonda, 2 especialistas, um doutor em estatística, eu acho que o outro é advogado, que utilizam ciência de dados para o processo de tomada de decisão, e há uma jovenzinha, Beatriz Mills, que vai falar sobre a aplicação, como ela usa a ciência de dados na questão ambiental. Então, é extremamente rico. E eu queria pontuar isso. Qualquer pessoa pode ser um cientista de dados. Olha que maravilha. Qualquer pessoa pode ser um cientista de dados. É uma carreira, requer uma trajetória, mas é esse debate que a gente vai trazer. Inclusive, eu lidero um núcleo chamado Núcleo de Pesquisa em Ciência de Dados e Otimização, que é como um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, onde eu sou professor. Ok, olha só, você está se identificando aí? Eu tenho aptidão para isso, mas não sabia que tinha nome. Às vezes o aluno chega assim e diz assim, exatamente. Tá aqui. Então você não pode ficar de fora desse evento. É um evento riquíssimo. E aí eu acho que tu adiantou um pouco o que nós íamos, a curiosidade nossa aqui da faculdade, né? Os participantes. É um evento internacional. Isso. O que você pode pontuar aí? Claro, fica difícil, né? Peneirar, dizer assim quem é a pessoa, assim. Mas assim, para a gente aguçar a curiosidade, e você que ainda não fez sua inscrição, dizer assim, não, eu tenho que participar. Quem você pontuaria aí dos convidados que vão estar lá? Primeiro eu quero dizer aqui que nós estamos colocando à disposição da Faculdade de Boas Novas um cupom de isenção, ou seja, tem um custo, e a gente está isentando você que está assistindo o programa. Se você quiser participar e quer ficar livre da taxa, entre em contato com a Faculdade de Boas Novas, que a gente vai disponibilizar um cupom com 100%. Você vai lá na página do evento, se cadastra na plataforma, faz sua inscrição no evento, e aí na hora de pagar você faz inscrição simples. E aí vai aparecer o valor, eu acho que está 80, 100 reais, você vai entrar com o cupom Boas Novas e vai participar gratuitamente. Vamos lá. O nosso evento ele vai acontecer em Manaus, segunda, terça e quarta, 19, 20 e 21. Pela parte da manhã nós temos as sessões plenárias. Sim. Nessas sessões plenárias a gente está trazendo o que nós chamamos de keynote speaker, que são os nossos grandes palestrantes. Nós temos 6... Nós conseguimos, olha, uma façanha de trazer gente incríveis. Por exemplo, a sessão de abertura nós vamos ter o professor Eduardo Anselmo, além de ser um grande pesquisador da área de estudos populacionais, ele hoje está no governo de Portugal, então ele vem como representante do governo de Portugal, ele não vem como professor, ele vem como vice-presidente da Comissão para o Desenvolvimento da região centro de Portugal, então é um representante oficial do governo e é um pesquisador de renome internacional, então ele está no mesmo espaço como um pesquisador de renomado e ao mesmo tempo uma pessoa que hoje usa a ciência de dados no governo português, então ele, inclusive, vai fazer a primeira palestra de abertura. Abertura, né? Abertura.
A seguir dele, nós temos a professora Beatriz Maria, que é uma pesquisadora de Brasília, que ela é presidente do Conselho de Reitores do Brasil. Então, ela realmente é uma pessoa também que vai trazer uma palestra incrível. Isso no primeiro dia, políticas públicas. À tarde, uma programação extensa. Nós tivemos 90 artigos científicos submetidos. Olha, então, nós vamos ter também as sessões paralelas, onde as pessoas, tanto daqui quanto de Portugal, é um evento híbrido, vão apresentar os seus artigos. Foram 90, 78, 60, mais ou menos, do Brasil, 20 e tantos de Portugal, um dos Estados Unidos e um de El Salvador. Então, realmente. Então, as pessoas vão apresentar, uns presencialmente e outras via online. E aí nós vamos premiar os melhores artigos. Isso aí depois a gente pode falar sobre isso. Claro. Então, no segundo dia, nós vamos ter o professor Tomás Dentinho, que é também um especialista na área de desenvolvimento regional, professor da Universidade dos Açores, em Portugal, ali nas Ilhas dos Açores, não do Portugal continental, da parte das ilhas, né, da Grande Portugal. Também vamos ter nesse dia, no segundo dia, deixa eu ver se a minha memória me ajuda, vamos ter o professor Azoni. O professor Azoni é um professor renomado da área de economia da Universidade de São Paulo, da nossa famosa USP, né, que dispensa apresentações. No terceiro dia, nós vamos ter o nosso momento internacional, não na língua portuguesa. Nós vamos ter o professor Taps, que é da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, Universidade Estadual Michigan. Ele é da área de estatística e da área de ciência de dados, então ele vai trazer a parte mais dura do negócio, mas vai ser legal. E o professor Arnab, que ele é da Universidade de Warwick. Não vou ler, não sei, eu posso errar o nome agora, eu não vou, mas é do Reino Unido, de uma grande universidade do Reino Unido na Inglaterra, ali no entorno da Inglaterra. Então, a primeira parte da manhã são as nossas sessões plenárias e não tem outro evento nesse momento. Então, todo mundo na plenária assistindo o evento. Na parte da tarde, aí você tem eventos paralelos, né? Fechando sempre com as mesas redondas, sem PowerPoint, aí aquela parte com super especialista, num momento como esse, batendo papo. Isso é imperdível, né, professor? E eu quero deixar bem claro que não seja o dinheiro nós temos o apoio do governo do estado do Amazonas, da FAPEAM, do deputado João Luiz, então a gente tem gente nos apoiando, então a gente quer devolver para a sociedade que, se você tem recursos, condições, se inscreve e pague. Mas se você quer participar e não tem dinheiro, entre em contato com a Faculdade de Boas Novas, que ela vai dar cupom para vocês. Sim. E assim, professor, eu estou assim já contando os dias para participar. É um evento rico, né? Você vai ganhar, adquirir know-how, vai ter um momento de interação, você vai estar ali no meio de pessoas que... Gente, vamos nos agendar para participar. Professor, e assim a gente está caminhando para o nosso final do nosso bate-papo. Eu gostaria que o senhor dissesse aqui, o evento vai de que horas a que horas? Se você não pode pela parte da manhã, até que horas o nosso convidado pode estar lá? O evento é diurno. E aí eu quero fazer algumas notas. Na segunda-feira, no dia 19, às 9 horas, nós vamos ter a abertura com 2 momentos. Às 9 horas, nós vamos ter a abertura oficial, a solenidade de abertura, e aí, na sequência, eu preciso registrar. Nós vamos estar criando, esse evento vai entregar para a sociedade mundial a criação da Rede Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Ciência de Dados. Nossa. Eu falava na nossa entrevista na rádio que nós, pesquisadores, a gente sonha fazer parte de uma rede de pesquisa. E a gente até ambiciona fazer parte de uma rede internacional, mas a gente não sonha criar uma rede internacional. Então, na solenidade de abertura, com a presença de 7 reitores, dos quais o reitor da Universidade de Aveiro, vão estar assinando o protocolo de criação da RP3CD, R de rede, aí, Pesquisa em Políticas Públicas e Ciência de Dados. Nós vamos ter o reitor da Universidade Federal do Amazonas, o professor Dr. Silvio Puga, o senhor reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Ferreira. Vamos ter o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, do IFAM, além do reitor, representante
Universidade Federal de Universidade Federal de São Carlos e Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além da Fiocruz. Então, nós também vamos entregar, no primeiro momento, a criação da rede. Então, começa 8 horas, nós vamos estar fazendo credenciamento. Então, chega cedo para você pegar o seu crachá e ganhar as suas horas de participação. Nós vamos até 12h30, então vamos lá segurar, quero todo mundo até 12h30. Retomamos 2h30 com várias atividades em paralelo. Vamos ter a participação de startups, que vai ter uma feira tecnológica lá onde as pessoas vão apresentar. Que maravilha, né? As startups vão estar lá. E vamos para... Então, sempre mais ou menos de 8 às 6, com intervalo de almoço, todos os dias. Vamos ter uma sessão especial na plenária da Assembleia Legislativa, na quarta-feira, onde quem vai receber os convidados é o deputado João Luiz, numa sessão especial. Na quinta-feira, a gente viaja, aí acaba o evento em Manaus, tá, pessoal? Então, segunda, terça e quarta, em Manaus. Aí a gente vai para a nossa Pedra Pintada. Mas antes de acabar o evento em Manaus, me diga onde é que vai acontecer? Sim, vai acontecer no Centro de Convenções Vascos Vasques, etapa 1, aquele prédio lindíssimo, de frente para Constantino Nery, não é aquele perto do Sambódromo, né? Não é ali, é aquele na parte da frente mesmo, aquele bonitão lá, que é lá que a gente vai estar. Olha, que Centro maravilha. de Convenções Vasco Vasco na Constantino Nery. Bom, então você que é o nosso querido acadêmico, o nosso professor, coordenador, não pode ficar de fora. Até mesmo a nossa equipe administrativa. Sim. Todos estão convidados a participar. Vai ser um evento único, imperdível, o professor já contou. Agora, professor, deixa aqui para a gente as suas considerações finais. Você pode colocar, como nós estávamos nos bastidores falando, o senhor fez uma homenagem aí para sua mãe. Conta para a gente aí essa história. Então, vamos lá. E antes de ir, deixa o convite final também para todos nós. Nós vamos ter uma segunda etapa que vai ser em Itacoatiara. Ela vai ser mais curta, mas vai ser representativa. A gente vai sair quinta-feira de manhã para Itacoatiara, vamos dar uma parada lá no Rio Preto da Eva para tomar café e vamos a uma fazenda, eu não tenho o nome aqui, mas é uma fazenda no quilômetro 80 de Silves, que é uma fazenda que a produção dela hoje é toda consumida pelas grandes empresas de café e com apoio do governo do Amazonas. Então é um exemplo de política pública que nós vamos lá visitar. Então, a parte da manhã... Então, na quarta-feira acaba o evento em Manaus. Né? Encerra em Manaus. A gente vai para Itacoatiara fazendo essa visita em Silves, na Fazenda de Café. Na parte da tarde, nós vamos ter o evento já chegando em Itacoatiara, lá no Instituto de Ciências Exatas, da UFAM. O reitor e os pesquisadores vão para lá. E nós vamos ter agora, em cima, mais eventos por lá. Na sexta-feira, pela parte da manhã, nós vamos ter uma sessão solene na Câmara dos Vereadores de Itacoatiara, onde nós vamos homenagear os nossos visitantes, porque, como eu falei, a amazonense sabe receber bem, e nós vamos receber o nosso povo lá, e a gente encerra lá em Itacoatiara. E aí eu queria pontuar uma coisa que para mim me traz muita alegria e muita emoção. São 90 artigos, então a pessoa que ganhar esse prêmio realmente vai passar por um crivo muito grande. E nós vamos ter 3 prêmios, divididos em 3 categorias. Sim. O primeiro prêmio vai se chamar Jairo Oliveira, que é um jovem que foi aluno aqui da faculdade do Ibadã, lá do bairro do Santo Agostinho. Olha só, gente, que maravilha! Lá do Santo Agostinho, ele nos deixou, durante a Covid, uma perda irreparável, um jovem que é uma inspiração para uma geração. Então, nós vamos ter o prêmio Jairo Oliveira. Em homenagem. Em homenagem a ele, que vai representar... E são pessoas simples, reconhecidas. Nós vamos também ter o prêmio Terezinha Almeida, que é a mãe do nosso deputado João Luiz, um dos nossos beneméritos, um dos políticos que acreditou. Então, nós achamos justo homenagear a sua mãe. Então, muita homenagem, né? O prêmio Terezinha Almeida, e nós vamos ter o prêmio Tereza Mello. Tereza Mello Quem é Tereza Mello? Tereza Mello é a minha inspiração. A pessoa que me disse assim, estude, Delbrando. E até hoje o que eu sou, eu devo a Deus em primeiro lugar e a dona Tereza Mello. Então, se eu idealizei esse evento, é porque minha mãe me incentivou a estudar. E eu vou poder fazer uma coisa que é rara. Eu vou poder prestar uma homenagem como essa com ela em vida. E aí nem todos têm essa chance. Então, isso para mim é um momento de muita emoção,
poder homenagear a minha mãe, uma pessoa simples de Quari, com a 4ª série primária, que é a minha inspiração, formou um doutor que está aí fazendo um evento para a sociedade. Então nós vamos ter o prêmio Jairo Oliveira, Terezinha Almeida e o prêmio Tereza Mello. Lembrando que não vai ser fácil, pessoal. Imagina você escolher 3 melhores artigos de 90. Então, quem ganhar não vai ganhar um prêmio qualquer. Né? Então, a gente quer que você, sociedade, aproveite. Vá lá, a gente está fazendo com muito carinho. Tem muita gente trabalhando, tem pessoal que não vai dormir esse final de semana para receber você bem. A gente já pede desculpas por qualquer problema que aconteça, mas a gente está fazendo com muita alegria. Então, eu espero vocês no Centro de Convenções Vasco Vasques, segunda, terça e quarta, a partir das 8 horas da manhã nós vamos estar lá, com uma programação riquíssima, muita gente inteligente, como você. Vá lá se inspirar para você escolher, se apropriar do conhecimento e se tornar o que você quiser. É isso que a educação nos faz, nos liberta e nos permite ser o que a gente quer. Então, vá lá participar da primeira Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados, organizado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade de Aveiro. E quem estiver em Itacoatiara, que estiver nos assistindo, quinta e sexta lá, e que isso não seja e que a questão financeira não seja um desafio. Se você quiser lá, fala com o pessoal da Faculdade de Boas Novas, se você vai ser vai receber um carinho. E muito obrigado. Peço que vocês orem por esse evento, porque aqui é uma faculdade confessional, eu sou um crente em Jesus, da Assembleia de Deus, né? Então eu estou na minha casa e eu creio que Deus fez por mim, está me usando para a gente ser bênção para a nossa sociedade. Então, vamos lá, vai prestigiar nosso evento. Que bom. Gente, além dessa bênção, esse voucher, né, esse presente, né, que o evento, através do professor doutor Hildebrando, está nos dando, tem a certificação. Vai ganhar horas, né? Sim. E aí você vai aí enriquecer o seu currículo Lattes, né? Então, realmente esse evento é imperdível. Professor, em nome da Faculdade Boas Novas, nós agradecemos, né, esse voucher que o senhor nos deu e vai abençoar quem está nos assistindo. E no término dessa live especial, está ali o link e o telefone, você pode entrar em contato conosco e ser abençoado para participar do evento que vocês acabaram de ver, essa brilhante explanação com o doutor Hildebrando Rodrigues. Professor... Filho da Dona Tereza. Filho da Dona Tereza, viu? É imperdível. Vou estar lá para ver de perto essas 3 premiações. Professor, muito obrigada. A Faculdade Boas Novas estará sempre de portas abertas para o senhor, e o senhor já é um nosso professor aqui, né, que está nos abençoando, e a porta está aberta para você sempre que você vier aqui. Muito obrigado, um abraço para a diretora Maria José, nossa amiga. Isso, um abraço também para a professora, nossa diretora acadêmica, a professora Anibele Pena Magalhães. Professor, também o nosso abraço, professora Anibele, que é a nossa coordenadora acadêmica, professora Maria José, muito querida. E também o professor Edivaldo, né, o presidente mantenedor do Ibadam. Meu pastor querido, para mim, meu pastor Ed. Então, vamos encerrar por aqui essa live, agradecendo a todos pela participação, em especial pelo professor. Professor, muito obrigada. Muito obrigado.